Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ID Podcast, o seu canal de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui gravando mais um episódio de um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser extremamente benéfico, extremamente edificante para a sua vida. Então, já curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Depois envia esse vídeo para os seus amigos, lá no grupo do seu WhatsApp. Venha fazer o ID junto conosco É aqui, isso aí. tá bom? É isso aí, gente. Mais uma vez, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Essa audiência é linda. E hoje, gente, nós temos aqui uma convidada muito especial. Já já vou apresentar para vocês, né, amor? Isso aí. E, gente, né? Para não esquecer, a gente também sempre agradece aos nossos patrocinadores, Brandão Comércio Exterior e Padaria Papatude. Que Deus te abençoe. Agradecemos também a produção desse podcast, que é a da Space Digital. E, gente, hoje nós estamos com um tema sensacional, né, amor? O tema é muito, muito, muito bom. Mas antes, deixa eu só agradecer. Gente, eu quero agradecer de todo o meu coração vocês que têm curtido, vocês que têm compartilhado, vocês que têm comentado aqui no nosso canal. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais. Ó, coraçãozinho para vocês. É isso aí, gente, verdade. É muitas bênçãos, né? E É, tá vindo muitas pessoas aqui, tem nos abençoado também com muita informação relevante, né? E o nosso podcast, né, tem um propósito de gerar valor na sua vida e esse valor transformar, trazer transformação. Assim, nós cremos que Deus, né, tá sim, fazendo isso cada dia que com passa, né? certeza. E, gente, falando aqui numa convidada especial, né? Nada mais, nada menos, está conosco aqui hoje, né? A doutora Ana Bravato. Eu ia fazer uma apresentação dela aqui, só que assim, é tantos atributos dessa É, doutora. Vamos deixar ela se apresentar, né? Seja seja bem-vindo, bem-vinda, doutora doutora Ana. Ana Bravato. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Acho que a maior apresentação que eu posso fazer de mim mesma é que eu sou muito inteira naquilo que eu faço, né? Então, sempre que eu venho falar sobre qualquer tema, eu estou altamente implicada. Eu trago sempre isso, uma reflexão para a minha própria vida, né? O que isso me diz e o que isso fala da minha trajetória, né? Das pessoas com as quais eu vivo. Então, o meu dia a dia é estar sempre com famílias. Família faz parte da minha vida, né? Uhum. E eu trabalho na família de diversas formas, né? No atendimento, às vezes, da criança, do adolescente, do jovem e também na orientação que a gente chama parental. E Uhum. trabalho também com escolas. Então, a minha formação é na parte, eu fiz uma educação cristã, né, teológica, foi a minha primeira formação. Depois eu fiz pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalhei com projetos inclusivos, sempre foi a minha abordagem, né, desde a pedagogia social até a pedagogia inclusiva educacional. E aí eu fiz a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, aí fui para ciências da educação, porque quando essas crianças da inclusão cresceram, alguns pais perguntavam, e agora, né? Uhum. Como que a sociedade vai absorvê-los, principalmente os deficientes intelectuais. Então, a minha pesquisa foi sobre a inserção do deficiente intelectual no mercado de trabalho de Vitória. E Hum. aí fui caminhando nesse processo, depois fiz psicologia, né? E aí hoje eu trabalho com a neuropsicologia e a reabilitação cognitiva, além de treinamento, formação de professores pelo Brasil, né? Escrevi 12 lições publicadas na Igreja Batista para a formação de escola bíblica dominical, que eu Uau. escrevi. Tem um livro também que eu escrevi 2 capítulos, Socorro, meus filhos estão crescendo. Que E aí bacana. é um processo bem Uhum. desafiador, né? Uhum. E também fiz algumas publicações em revistas pedagógicas. Então, essa é um pouquinho da minha história, além de ser mãe de 2 meninos, que são hoje rapazes, né?
Então, isso é um pouquinho da Ana Pravato. Aham. Uau, Muito sensacional. bem. É hoje, né, amor? Hoje vai ser uma noite Hoje vai ser uma noite de muito especial, aprendizado. muito aprendizado. Eu tô louco para ouvir aqui, né, esse tanto de informação que a gente, né, a gente tá preparado para escutar, né? Ô, É isso aí, seja bem-vinda, tá Obrigada. bom? Muito bem-vinda. E hoje, amor, nós vamos falar aqui de um tema aqui muito especial, um tema apropriado por dia que se chama hoje, né? Nós vamos falar sobre gestão de tempo e saúde mental. Esse é um desafio para a minha vida. É, Quem conhece a Ana Pravato sempre fala: você dorme? é para nossa, então, né? É para nossa vida. É para a nossa vida. Pra eu nossa acho vida. que nos dias de hoje, quem não tem alguma questão com tempo e alguma questão com saúde mental, meu Deus, eu não... Está dissociado, né? Exatamente. Alguma coisinha, ou um pezinho numa coisa, ou o pé em outra, não tem jeito, É porque, né? na verdade, assim, né, a pergunta que a gente se faz é: será que todos nós somos hiperativos, né? Porque o que chega no consultório falando: doutor, eu vim aqui para saber se eu sou hiperativo. E os pais falam: eu acho que eu tenho uma hiperatividade, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas vêm também para hiperfuncionalizar. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha performance? O que eu posso fazer para melhorar o meu desenvolvimento? O que eu posso fazer para não procrastinar? Então, esse excesso, né, de foco em como performar, né? Como que eu posso melhorar meu desempenho? Eu vejo até as crianças e adolescentes que, quando eu pergunto: você tem intenção de fazer o quê, né? Na vida profissional, né? Ela fala: eu quero deixar um legado para o mundo, né? Eu quero transformar o mundo. Eu falo: então, você pensa em fazer isso como? Você gosta de ler? Você gosta de estudar? Não, não gosto de nada disso. Não gosto de ler, não gosto de estudar. Eu quero ser um youtuber, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ou seja, né? Aquela ideia dessa sociedade que muito voltada para si mesmo, né? Uma sociedade mais narcisista, que busca visibilidade, né? Uma Que busca megalomania, né? autopromoção. Então, as pessoas não pensam em salário, pensam em ser milionárias, né? Isso. Não pensam em ter carreira, pensam em ter, assim, de serem um nome inesquecível, né? E no meio cristão, às vezes a gente ouve isso meio que mascarado em cima de propósito, né? Mas o propósito não é aquele propósito, é um propósito visível, Sim. um propósito aclamado, um propósito valorizado, Isso. legitimado pelo público, né? Muito aplaudido. Muito né? aplaudido. E isso é porque nós estamos dentro de um contexto social, né? E aí a gente é convidado para a renovação do vosso entendimento, né? Então, o que a gente faz nesse momento do podcast, que eu acho maravilhoso, é o momento da gente refletir e parar. É o tempo da pausa e pensarmos sobre a própria vida. Eu notei aqui duas coisas aqui, né? Eu sei que o podcast é seu hoje, tá? Mas às vezes eu só vou fazer uns breves comentários. Não deve, tá? Ou seja, você me ajuda se eu estiver errado, tá? Parece que o mundo, né, ou o mundo interior da pessoa está mais acelerado, né? E a pressão social, ela está gigantesca. Então, às vezes, a pessoa nem sempre ela é uma pessoa imperativa, ela só quer ter uma velocidade como a pressão social diz que ela tem que ter. Pode ser assim, né? Podemos compreender dessa forma, porque, na verdade, a gente tem um excesso de informação, um excesso de comunicação, uma urgência. Por exemplo, com a tecnologia, as pessoas querem tudo imediatamente, né? Então, assim, as pessoas não valorizam mais processos. O tempo todo é focado em resultados, né? Eu quero resultados, eu não quero processo, né? Eu pago pelo resultado, eu não quero processo, né? Então, esse é uma demanda. Então, no mundo hiperglobalizado, né?
que não existe mais fronteira e que as pessoas perdem a ideia. Assim, hoje o nosso inimigo não é mais o inimigo outro. A gente não está lutando contra um outro. A nossa luta é a nossa luta de ideais, a nossa luta interna, é a nossa própria mente, né? Nós somos então, nosso próprio inimigo, nós muitas somos. vezes, Por quê? né? Porque é isso que o Byung-Chul Han, ele traz sobre a sociedade do cansaço, né? Ele é um filósofo, teólogo, sociólogo, né? Na verdade, a primeira formação dele era metalurgia, né? E aí ele foi indo para um campo mais amplo e hoje ele traz muitas reflexões. Ele fez alguns livros sobre a sociedade do cansaço, a transparência e controle, a psicopolítica e a era digital. Então, os livros estão muito conectados com uma análise social. Então, ele coloca a sociedade do século XXI como a sociedade do cansaço, porque é uma sociedade muito voltada para exposição o tempo todo, né? Então você vê, as pessoas vão comer, tiram foto, elas vão em tal lugar, é a sociedade vitrine, a sociedade da transparência. Então não tem mais o privado, né? Você fica público em tudo, né? Então, e ao mesmo tempo, é uma sociedade que está hiperconectada à tecnologia, mas ela não está conectada ao humano, às relações. Então, hoje mesmo... Nem com ela mesma. Nem com ela, não, sabe por quê? A gente não consegue ficar no silêncio. Você está no carro, você põe uma coisa para ouvir. Você está cozinhando, você põe uma coisa para ouvir. Tem gente que põe a televisão, está ouvindo a música e mexendo no celular. Então, a gente fala assim, é uma sociedade desatenta, é uma sociedade hiperexcitada. Mas, se nós formos pensar, o nosso próprio organismo não está tendo tempo e nem condição de digerir nada. É como se a gente fosse um filtro. Vamos pensar no café que a gente ama, um café, né? Que a informação ela vai passando, mas ela não se processa, ela não se elabora. Da mesma forma que ela entra, ela sai. Não há elaboração. Então, há fragmentos de conhecimento, mas, de fato, isso não me impacta nem me modifica. Exatamente. Porque não dá tempo de elaborar, não dá tempo de processar, de degustar aquela informação. Então, eu estou numa informação, eu estou num conhecimento, mas em vez de eu validar esse ser que eu estou me constituindo, eu estou sempre em busca do que me falta, e do que me falta, e do que eu não tenho. Então, acaba que eu nunca tenho o gozo do ser, de ter. Eu estou sempre em busca do que ainda me falta. E o que me falta é sempre comparado ao outro. Porque o que o Chul Han fala é que no século XX, né, a gente tinha, muito que Foucault falava, da sociedade da disciplina. Então, a gente tinha a importância da religiosidade, da espiritualidade, da família, né? Hoje, se você for falar para uma geração, por exemplo, eu falo para os meus filhos, meu filho, pensa numa carreira, porque antes, assim, a disciplina, você se considerava bem-sucedido quando você passava a vida inteira dentro de uma empresa, né? Então, quanto mais tempo de permanência você tinha numa empresa, isso significava que você era um cara bem-sucedido. Então, para os nossos pais, você ser um funcionário público, você aposentar 20, 30 anos numa empresa, era você ficar casado 50 anos. Hoje, se eu falar para sua filha que ela vai entrar no emprego e ela vai morrer na mesma empresa, isso para ela é absurdo. Ela já morre antes. Ela já morre antes, né? Então, assim, pensar assim, não, eu vou me casar, independente do que, se eu vou estar feliz nesse casamento, o meu propósito é que eu, até que a morte separe. Para isso, pelo amor de Deus, eu não vou assinar um atestado de felicidade para o resto da vida. Então, é uma sociedade que vem a partir essa geração de 2001, 2000 para cá,
hiperfuncionalizante, né? Uhum. Eu vejo os meninos falando assim, adolescentes mesmo, olha, desafiando os outros. Quem vai ficar comigo jogando até 7 da manhã? Uhum. Então, o tempo todo é quem fica mais tempo no game, quem performa mais no Quem jogo. performa bem. Uhum. E isso não está distante da nossa vida enquanto pais, Uhum. né? Porque se você chega para um pai e fala para levar na pracinha, para sentar, ele acha que aquele é um tempo roubado, é um tempo perdido Uhum. e que ele tem coisas mais importantes Ou a para gente se já fazer. faz já querendo que acabe Que aquele acabe, tempo. né? E o que acontece? A criança entra no carro, a gente já dá um celular para ela. Por quê? Uhum. Porque o que acontecia com a gente quando criança que não tinha o celular? A gente conversava. Conversar. O pai tinha que fazer brincadeira. Eu lembro do meu É. pai contando quantos carros azuis, agora quem for Aham. fusquinha, quanto não sei o quê. Uhum. Por quê? Porque as crianças iam ficando agitadas dentro do carro Uhum. e eles eram obrigados a interagir. Hoje não. A primeira coisa que faz, dá o celular para todo mundo ficar quieto, Tá quieto. né? E chega num restaurante, ninguém conversa, põe o celular na mãozinha do menino, né? Do bebê, você vê bebezinhos Uhum. no carrinho com o celular tocando musiquinha. Então, assim, é um espaço que as pessoas não têm contato consigo mesma e nem com as outras, É. né? Então, a gente é fruto, aí fala, é uma sociedade hiperconectada, mas que não interage com pessoas. Eu passo horas conversando na internet, eu tenho 2.000 amigos, eu tenho muitos amigos, é mesmo? E pessoalmente? Como assim pessoalmente? Você sai quantas vezes por semana? Não precisa disso. Então é a sociedade do quarto, né? Que hoje são os nossos jovens acham que eles são sociáveis, apesar de nunca saírem de casa, né? Não tem necessidade dessas relações. Mas até que ponto nós também não estamos assim, né? Então, é uma sociedade que vive para a autoafirmação do eu. Então, eu sou o chefe de mim mesmo, né? Então, é a sociedade performática. Eu preciso mais do que ter um emprego, eu preciso performar. Uhum. E aí, o que acontece? Todos os direitos trabalhistas que a gente lutou durante a história, o capitalismo conseguiu trazer uma mentalidade que tem uma força muito mais escravizante em nome da liberdade. Porque hoje, em nome do empreendedorismo, eu me destituí de todos os meus direitos. Eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu pago primeiro as pessoas, se sobrar eu me pago, em nome de empreender. E aí a gente vai vivendo uma violência interior. Então, o pior, nós nos automassacramos, né? Eu vejo isso na minha própria vida, né? O quanto eu hoje, parando e analisando, o quanto a gente é levado e engodado pelo vento de doutrina, né? Sim. De uma filosofia que vai impregnando em nós. E aí você começa, quando você não começa a dar os resultados, porque você olha para as pessoas nas redes sociais, elas têm um carro tal, elas viajam tal, elas têm não sei quantas curtidas, né? O podcast dela tem não sei quantas visualizações, e aí eu começo a invalidar todos os meus processos. E o nosso cérebro, de forma inconsciente, começa a comparar e aí, passar aquela informação. E a gente vai perdendo o poder criativo, o poder... Por quê? Porque a gente não tem tempo de elaboração, né? Então, a Bíblia nos ensina muito a entrar no sabático, né? No descanso. E aí a gente fala que a gente cumpre, né, o dia do descanso. Mas aí a gente tem um problema. O domingo ou o sábado, seja lá os adventistas, seja os católicos, seja lá o que for, é um dia cheio de programações em que você não tem tempo para a família o tempo todo. Você tem que performar espiritualmente, performar enquanto família. Então, qual o tempo que a gente tem da contemplação? Qual o tempo que a gente tem do relacionamento com a família, com as pessoas, com Deus? E com nós mesmos. E conosco mesmo, né? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, como é que você vai amar o próximo, né? Tipo assim, a palavra já diz por si própria, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Se você não ama, né? Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Doutora Ana, eu não sei se eu fico feliz ou triste.
Agora, depois da sua fala. Que você viu que você não é doente, que você é como as outras pessoas. Porque eu amo estar comigo mesmo. Porque eu sou Solitude, uma né? péssima amiga nas redes sociais. As pessoas me mandam mensagem, eu levo dias para responder. Porque E é julgada, todo tá? mundo Por briga isso. comigo por conta disso. Uhum. Porque eu acho assim, gente, eu vou responder. Mas assim, na hora que, sabe? Tipo, Olha, um adolescente autista disse para mim assim: as pessoas falam que eu não gosto das pessoas, que eu não tenho empatia. Ele disse: isso não é verdade. Eu só não tenho Uhum. necessidade delas o tempo todo. é. Não, Disso. e eu amo estar com as pessoas, mas não no celular. Uhum. Você Eu gosta amo dessa relação estar com com elas. elas. Assim, se eu tiver com minhas Uhum. amigas, assim, eu falo 3 dias e 3 noites sem parar. Uhum. Ali nas mensagens, eu, assim, não sei, eu fico meio, Não tem, sabe, né, parece que não tenho essa as... energia da gente olhar Exatamente. nos olhos, ver o efeito do outro, como se autorregular nessa relação, É, que eu não sei o efeito que a minha fala traz para o isso. E outro, eu né? sempre acho que às vezes aquilo que eu tô falando, a pessoa pode não conseguir compreender na totalidade aquilo, porque igual aqui, eu tô olhando para você, eu tô vendo todas as suas feições, tudo Uhum. que você tá gesticulando. Eu acho que eu uso todos os meus recursos, minhas mãos, os meus braços, né, O todos o olhar, meu a olhar, entonação da voz, a a prosódia, entonação né? para fazer você compreender aquilo Compreender. que eu estou querendo comunicar. Talvez aquilo que eu fale Uhum. possa não ser tão compreendida quanto o que o meu corpo está falando, e você consegue perceber. E Isso. eu acho que nas relações de internet, né, essa coisa Uhum. online aí, a gente perde isso. E é o mais lindo de se Uhum. Isso. relacionar, é você, né? Então, É, assim, foi por isso que eu falei, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. uhum. Eu tô... Eu acho que a Eu- gente se constata, né? Só Eu que acho. você fica assim, fora, você tá fora do que todo mundo é, É, porque, na verdade, né? a gente fala muito da diversidade, mas a sociedade hoje não quer o diverso, ele quer o igual. Uhum. Ele Exatamente. fala do diverso, mas ele não quer. Tudo que me difere de mim não me é interessante, não me atravessa. O que me atravessa são os iguais. Uhum. Uhum. Então, isso é muito complicado. Por É. quê? Porque o tempo todo eu preciso me autoafirmar. Para me autoafirmar, eu preciso, de alguma forma, suplantar você, sabe? Estar sob você. Uhum. Então, isso me coloca num lugar de celebridade, no lugar de notoriedade, no lugar de respeito, né? Essa semana eu atendi uma mãe e eu vou compartilhar esse podcast com ela, ela vai saber quem é ela. E que ela olha para mim chorando, ela diz: eu já não sei quem sou eu. Eu me perdi e não me acho mais. Uhum. Uhum. Se você me perguntar o que eu gosto, o que eu quero, quais são os meus ideais, eu já não sei mais, né? Então, eu nesse papel de mãe, no papel profissional, no papel, eu tentei gerenciar todas essas coisas e essa gestão do tempo que não se tem pausa, porque é uma Uhum. vida sem pausa, É. né? A gente vai perdendo a energia, né? Então, é por isso que a gente fala do cansaço, né? Uhum. Porque você vai se autoinflamando, né? É engraçado que até na saúde a gente fala do corpo inflamado, né? O tempo todo nas redes sociais está Sim. Uhum. falando, É. né? Ah, da Uhum. mulher inflamada, do corpo inflamado, né? Uhum. Então, Uhum. é como se a gente estivesse se autoconsumindo, né? Uhum. Se auto-sabotando, Então, e outra coisa, hoje, falar que você não tem tempo virou um glamour, né? Uhum. Porque a sociedade quer. Tô sem tempo. Estou sem tempo, né? Porque eu escrevo, eu sou atleta, eu vou É. para academia, nossa, eu quero chegar, performar como ele, né? Agora eu falar
que eu vivo o meu ócio, que eu gosto de ficar no meu recinto, que eu adoro tomar um café comigo mesmo. Ah, eu adoro ir para a praia, bater uma bolinha, eu gosto Hum, do nada. Isso engraçado. A doutora estava falando, né? Tava aqui só pensando. Lá. É só que para quem tem mais de 40, com a gente. Meu Deus, que juventude maravilhosa, né? é, É a época do Teletrim. Teletrim, lembra do Teletrim que mandava uma mensagem, chegava um bipzinho que bipava, lembra disso? Bip, bip. Aquela mensagem. bom, a minha juventude era um pouco anterior Um a pouco anterior, Nem né? tinha isso, né, Entendi. doutora? o nosso era E os clubinhos, era a é, mas gente, pracinha. como a gente vivia na essência, É, né, na integridade, né, sem preocupado com o tempo, vivendo o dia de cada vez, né, sem ter que provar nada para ninguém. Era, sabe, a gente que tava na roda de amigos, a gente tava conversando, tava com a família, ou tava brigando, é, ou que tava faz parte conversando, que das faz parte, relações, Parte né? também, né? brigar Mas, É, também é se gente, relacionar, hoje né? Discutir, é- não de uma forma ruim, mas mas é o estranhamento, é o meu é. posicionamento, é o seu, eu defender meu ponto de vista. Uhum, Mas hoje, assim, as divergências passam por uma violência, não é do pensamento, as pessoas te Uhum, agridem enquanto pessoas, né? sim, Então, isso é muito complicado. Você vê muitas pessoas sendo agredidas nas redes sociais por terem posicionamentos diferente um do diferentes, outro. mas aí as pessoas não conseguem combater pela informação, o Uhum, conhecimento pelo conhecimento. Agride a a pessoa na sua pessoa, moral, na sua íntegra, na Uhum, sua uhum. aparência, né? Então, isso exatamente. é uma relação muito complexa. Uhum, E outro fator, assim, que é muito difícil nessa gestão do tempo é entender os tempos, né? Porque eu lembro, eu tenho uma avó de 102 anos uhum, e ela é muito lúcida. Uhum, E um dia eu estava sentado com ela e eu falei, vó, você vê o mundo, né, uma trajetória de 102 anos, né? Nessa época que eu conversei com ela, ela estava um pouco mais jovem. uhum, E aí eu perguntei para ela, vó, você olhando para a minha geração, para tudo, o que que você aprende da vida? O que que é mais importante? Ela falou, o tempo. E aí eu disse assim, como assim, vó? Minha filha, quando você estiver muito triste, lembra, vai passar. hum, Quando você uhum, estiver muito doente, vai passar. Quando você estiver muito feliz, também também vai vai passar. passar. A vida é de tempos em tempos. Uhum, Então, o problema é que nós vivemos uma sociedade que não vive o presente. é. é, Então, ela está sempre desfocada, ela está Uhum, sempre num lugar que não é o lugar atual. Ou ela uhum, está no passado, uhum, ou ela está projetando para o futuro. uhum, Então, ela não está aqui, é, ela não tem raiz, é. né? Ela não Não está. vive o aqui e o Não vivo aqui agora, e o agora. né? Eu estou E é aqui a única pensando no coisa que que eu a tenho que gente fazer em tem. casa. Eu estou em casa pensando no que eu Uhum, tenho que fazer no trabalho. Então, eu tenho feito um autoexercício de que quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou em uhum, casa, eu estou em casa. Quando eu vou dirigir, eu falo, eu tenho que me ocupar de dirigir. Eu não vou permitir que a minha mente fique uhum, devagando o tempo todo, hiperestimulada, tentando resolver todas as coisas. Então, uhum, fala a, Deus comigo. a mente é o nosso maior campo de batalha hoje, né? uhum, Então, assim, essa ideia é, do adoecimento psíquico, né? uhum, Por que essas coisas estão acontecendo, né? Por que estamos nos deprimindo? Por excesso de positividade. Você pode tudo. uhum, Você é tudo que você quiser. Essa visão, né, de que você pode tudo, Uhum, essa responsabilidade recai agora sobre você. Se uhum, você não é bem-sucedido, a culpa é sua. Se uhum, você fracassa, o único responsável é você. uhum, Porque você é o empreendedor de si mesmo. uhum, Então, o fracasso é só seu. uhum, Então, hoje eu não vivo para que uma coletividade seja beneficiada. Eu uhum, vivo para minha autoprojeção. uhum. E isso é muito solitário.
Isso me distancia das pessoas. Uhum. Porque eu não tenho tempo, porque isso vai me roubar o tempo que eu tenho que ter desempenho, que eu tenho que Tem que performar eu cada tenho dia que mais. performar o tempo todo, né? Aham. Aí eu me olho lá e falo, nossa, eu preciso de um botox. Nossa, olha essa papada. Uhum. Nossa, será que eu estou ficando muito grande? Uhum. Será que eu vou ficar bonita? Uhum. Então, aí eu vejo outra no podcast, nossa, ela está tão bonita, magra, né? Eu preciso ir para academia, eu preciso fazer isso. Então, nada é suficiente, entende? Uhum. Então a gente tem, hoje você vê as mulheres, você vê os homens, é a mesma boca, a mesma cara, é o mesmo jeito de Uhum. falar, Uhum. sabe? Você não tem suas feições próprias, você não tem mais os sinais das Sim. marcas do Uhum. próprio envelhecer, né? É um corpo performado, é um corpo projetado para ser aceito, para ser belo e para ser brilhante, né? Assim, no sentido de então, é isso que ocupa as nossas Uhum. vidas. Então, o tempo todo eu estou no TikTok, vendo a Uhum. dancinha da moda, a coisa da moda, mas eu não tenho mais paciência nem tolerância de ouvir uma conversa, Uhum. né? O podcast, como as pessoas ouvem? Dirigindo o carro, arrumando casa. É. São poucas que, de fato, se deparam frente Uhum. a um momento para só absorver aquilo. Ela faz isso Uhum. em meio a Há muitas multitarefas. outras atividades, né? É. E acaba que ela perde, às vezes, uma excelente oportunidade de aprendizado, de algo que possa realmente fazer a diferença ali na vida E dela, quando ela né? ouve, ela não ouve para absorver, ela ouve para Sim. contestar, porque ela está aqui ouvindo e já está escrevendo o que ela Uhum. pensa, o que ela não pensa. Quer dizer, como ela está me ouvindo se ela está escrevendo, né? Uhum. Então a gente já está assim, sempre multitarefando, sempre se dividindo em tudo que a Uhum. gente faz. A gente nunca está inteiro, né? É. Gente, é uma coisa que faz muito sentido, né, amor? Nossa, muito. Faz muito sentido. E hoje, essa questão da saúde mental, né? É algo que a gente tem que, sabe? A gente tem que falar mesmo, né? Tem que. A vida, ela passa a ser uma sucessão de tarefas e projetos. Viver é isso, é cumprir É. tarefas. Sendo que a vida é muito mais do que isso, né? Deveria ser, né? É. E esse cansaço, doutora Ana, ele, ele vem desse acúmulo esse acúmulo de tarefas, esse acúmulo de cobrança, né, excessiva, essa comparação exacerbada da minha vida com a vida das pessoas que estão ali né, na rede social, esse excesso de atividades que a gente foi adicionando na nossa vida, porque o mundo disse que agora a vida ela é assim. É porque eu tenho que falar como é esperado que se fale, eu tenho que ter o corpo que se projeta ser valorizado, eu tenho que ter. Se alguém fala sobre um determinado livro, sobre um determinado assunto, você já ouviu falar sobre isso, você se sente constrangida por não saber, Uhum. sendo que você tem tantos outros múltiplos saberes, então isso nos Sim. constrange. Uhum. É como se a gente estivesse desatualizado, desinformado. Uhum. Mas um dos grandes problemas da nossa fadiga crônica é a aceleração do pensamento também, né? E, assim, pensar, Pensamento ruminar, acelerado. é a A ruminação mental. ruminação, né? Porque pensar, a gente pensa mesmo, a gente tem esse diálogo interno. O tempo todo a gente está conversando com a gente mesmo, né? Isso é um processo natural humano. O problema é quando eu fico ruminando isso, né? O tempo todo. O que é ruminar, né? Vai para o estômago, depois volta e vai para a boca, ou do boi, né? Depois volta de novo. Então, é aquela coisa que a pessoa fica naquela negatividade e volta aquele assunto, e remói aquele assunto, e não sai daquilo, e aquilo fica. Então, você vai dar uma palestra, você vai estar numa empresa, você teve milhões de elogios. Uma pessoa que te criticou, você fica com aquela crítica o tempo todo e você põe tudo a perder, né? E às vezes a própria empresa avalia o seguinte: olha, não estão satisfeitos com o seu trabalho. E diz, é mesmo? Não estão satisfeitos com a sua palestra? Então, posso ver as avaliações? Então,
Então, você tem lá cento e tantas pessoas falando que foram satisfeitas. Se 2 pessoas criticaram, ele chega, tem pessoas não satisfeitas com o seu trabalho. É. Então, como que você vai agregar tudo isso, né? Uhum. E às vezes a gente faz isso com os filhos, tá? O filho chega e fala, cadê suas notas? Aí ele mostra, né? Em vez de você valorizar tudo que ele já conseguiu, Uhum. você vai naquelas que ele não teve bom desempenho. Uhum. E diz assim, por que você foi tão baixo nessa disciplina? Por que você não fez? Se você tivesse se dedicado mais, você teria sido melhor. Uhum. Aí você não valida nada do que ele fez, Uhum. você só aponta o que faltou. Só Uhum. faltou. E aí o filho olha para você e fala, poxa mãe, você só fala o que falta, você não valoriza o que eu faço, Uhum. né? Então a gente acaba fazendo isso como esposa, como marido, né? Como nas nossas próprias relações, sim. A gente né? tem O tempo todo. 2 gerações, né? Geração dos pais atuais, que eles têm uma cobrança de performance, não só para si mesmo, mas para os seus filhos também, Uhum. né? E nós temos uma geração que muitos, que são os filhos, né? Que já não são aquela geração igual a nossa, que aguenta, né, uma crítica, aguenta Não aguenta um- tanta não pressão. aguenta tanta Ser pressão. frustrado, né? Isso, essa é a palavra Ele certa. não suporta ser frustrado, não né? suporta. Mas isso é porque a gente tampona toda a falta, né? Uhum. Porque como a gente vem de uma geração que passou por muitas privações, o nosso ideário como pai é que ele não viva as Aquilo que- dificuldades é. que eu vivi. Uhum. Mas se eu for pensar, as dificuldades que eu vivo me constituem, me tecem na pessoa que eu sou hoje, né? Exatamente. E se eu brindo o meu filho de frustrar, de conquistar as coisas com seus próprios esforços, Uhum. o que eu estou fazendo com ele? Como a gente fica, eles detestam isso, né? Da geração mimimi, né? Uhum. Eles odeiam essa fala, né? Então é uma sociedade que assim, o meu desejo é minha propriedade. Né? Uhum. Então eles vêm de uma crença de que o que importa é ser feliz, né? Uhum. Então por que você não faz isso? Porque eu não gosto. Por que você fez? Porque é chato. Uhum. Então, ele crê que ele só vai fazer o que ele gosta, o que é legal, Uhum. e isso não vem de um processo que se constrói e que a vida não se vive satisfatoriamente. Esse mito da satisfação plena é a coisa mais doentia Uhum. e produtora de adoecimento psíquico. Uhum. É a crença de que eu preciso ser feliz acima de todos e eu tenho que estar E o autorrealizado tempo todo, e né? o tempo todo. Então, não estar bem ou não performar ou não ter sucesso, fracasso significa, né, destituição de ser, né, de valor, Uhum. porque eu sou valorado de acordo com aquilo que eu faço, não daquilo que eu sou, né? Exatamente. Então, esse é um processo. É o sujeito do desempenho exausto e deprimido. Essa é a nossa sociedade hoje. É. Então, é isso que a gente está vivendo. Então, assim, agora falando para as famílias, nós enquanto famílias, né? Uhum. Porque todos nós estamos aqui, ou no papel de filho, ou no papel de mãe, ou no papel de pai, né? De esposa, né? Então, a gente tem todas essas questões, né? Quais são as memórias afetivas que nós estamos construindo com os nossos filhos, né? Uhum. Hoje eu estava com um casal e eles têm 2 filhinhos, um de 8 e um de 5 anos. E as crianças estão no integral desde que se entendem por gente, né? Uhum. E quando chegam a determinada, elas começam a ter muitos problemas comportamentais na escola. Né? Uhum. E aí eu perguntei para esses pais, quanto tempo você passa com seu filho por dia? Porque você entrega ele 7 horas da manhã na escola e ele chega às 19 horas. E você quer que às 21 horas ele esteja dormindo. Isso quando ele não faz um esporte depois da aula. Então ele tem que fazer o dever. Aí você se ocupa de arrumar a mochila, dar banho e ele tem que dormir. Aí você tem crianças que resistem dormir, que choram, que resistem comer. Por quê? Porque é a única forma delas passarem mais tempo com seus pais. Uhum. E Faz às sentido. vezes esse pai quer levar essa criança à escola, encaminha para que ela possa ser medicalizada, Uhum. para que ela possa performar, para que ela aprenda a ficar mais sentada, que ela fique mais quietinha e que ela preste atenção o tempo todo.
Às vezes Porque é essa a única criança forma que ela encontrou. encontrou, porque o que que a criança às vezes percebe? Que quando ela chuta, ela bate, ela grita, liga para o pai buscar na escola. Uhum. Opa! Uhum. Então, eu vou criar problemas, porque quando eu tenho Uma problemas, forma de chamar eu atenção passo para a ter ganhar atenção. para ter atenção, Uhum. porque aí vão se ocupar de mim. Uhum. Nem que seja para me bater ou para me Nem que seja punir, para receber essa atenção da pior essa atenção, forma, né? né? Porque vai tirar o celular Sim. dele, vai fazer isso, vai fazer, Uhum. mas estão olhando para mim. Eu passo a Uhum. ser um ser existente e Uhum. visto, né? Meu Deus. Então, eu sempre falo isso, olha, antes de qualquer diagnóstico, vamos fazer uma gestão de rotina, né? Uhum. Vamos criar espaços, né, para essa criança. Então, tem criança que eu faço o seguinte, ó, durante 6 meses, tira ele do horário integral, põe essa criança meio período em casa, Uhum. tendo espaço de brincar, ter casa, ter espaço, porque Legal. ela é bando, né? Ela tem que comer na hora que todo mundo come, ela tem que brincar quando todo mundo é hora para brincar. Ela não tem poder de escolha para nada. Ela vive o tempo todo institucionalizada. Meu Deus. Então, como essa criança vai ter poder decisório de escolha, autorregulação, quando ela só é funcionalizante em bandos? Uhum. Forte. É. E aí, quando a gente vai na igreja, a gente é bando. Uhum. Porque as programações das próprias igrejas não visam as relações. Eu entro, Uhum. vou para o culto, ou vou para as reuniões, sento lá, ouço uma pessoa falando, algumas vezes faço uma pergunta, acaba, todo mundo tem que correr, porque tem que fazer o almoço, tem que ir para jantar, tem o marido esperando. E quando é que a gente se conhece e se vê? Uhum. Então, a gente frequenta o mesmo espaço, mas a primeira vez que eu sentei para conversar com vocês foi numa relação de trabalho. Porque Gente, nas relações de reunião, que deveriam ser Aham. de comunhão, De comunhão. nós Eu bato muito não nessa temos tecla. espaço de escuta e Sensacional. acolhimento. Só fazer um adendo aqui. Eu, particularmente, nunca nem vi a doutora Ana. Pois Porque é. todas as vezes Você sabe como eu conheci que ela? você Foi o dia que ela teve ministrou. uma oportunidade no domingo. Então, Eu não sabia que nossa igreja tinha uma psicóloga. mas Pois eu é. não estava nesse domingo. Eu cheguei, nossa, moça, você tem que E assistir. no outro também que todas as vezes, né, que Uhum. você estava lá ministrando de alguma forma, eu nunca pude estar presente. Uhum. Então, você vê que nem lá, nem assim, numa relação de estar distante, nem assim, e pertencemos ao mesmo ambiente. É o mesmo ambiente. E o quanto a gente se precisa. O quanto que os projetos que Deus tem na minha vida, muitas vezes depende dessa parte Dessa desse conexão, corpo que eu não Com conheço. certeza, Uhum. Exatamente. Aí a gente fala, mas cadê os tempos de Deus, para os projetos de Deus que tem para a nossa vida? Não estão existindo porque nós não funcionamos enquanto corpo. Uhum. Outro dia eu Porque tava... talvez Porque não tem se nós... porque Porque não nós tem não nos conexão. nos conhecemos. Não, Então a gente não se exatamente. agrega. Outro dia eu tava conversando com um rapaz, outro dia assim, acho que tem uns 6 meses, né? E falando, olha só, se você dentro de uma estrutura familiar, que essa família, todos eles são membros, né, de uma comunidade, igreja. Tô falando da igreja A, B, C, D, mas tô falando do contexto geral, Uhum. né? Aí tem o pai, a mãe, e vamos colocar que tem uns 3 filhos, né? Jovem, adolescente e a criança. Uhum. Todos eles têm atividades. Por exemplo, o pai tem o culto a mãe tem o culto B, C e D. O jovem tem o culto, né, do jovem, do X, e tem que comparecer Tem no o do culto pai. das mulheres e dos homens, mas cadê os casais, né? Isso, Então, Tem dos casais. tá tendo Sim. agora. Mas aí, olha só, você tem que dar a mulher, do homem, O dos Dos casais. Esse casais- contexto que ela tá explicando, né? Uhum. Aí tem a criança pequenininha que está ensaiando, ou faz parte de um outro projeto, né? Eu estou falando de um contexto geral, porque eu tenho muitos amigos, né, de várias Não, é igrejas, geral. é geral. Uhum. Aí eu falei assim para esse rapaz, para pensar, qual é o dia que você foi estimulado ou orientado A viver para em você família.
viver em família e ter um tempo. Olha, você não vem para a igreja Uhum. nenhum dia, pelo menos 2 dias X para você se dedicar à sua casa. Então, não tem o A jejum de mesa, 21 dias? Por que não o jejum de 21 a inteiro a mesa família? da sua casa. É. Então, de certa forma, por que que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque eu acho não, tenho essa certeza que a igreja também, ela tem uma responsabilidade social, Uhum. né? E E ela deveria ser promotora de saúde, né? isso, não só saúde Espiritual, espiritual, mas social, social, política, mental, Sim, mental, emocional. emocional. Então, a gente sempre conversa muito sobre isso, muito né? sobre isso. A gente conversa É, muito. então, assim, tudo bem. A igreja, minha esposa sempre dá muito esse exemplo, né? Tudo bem, a gente sabe que, poxa, a igreja é o lugar ali que nós estamos ali para adorar a Deus, aquela coisa toda. Só que, assim, para pensar, aonde o cidadão se torna melhor? O que que ele... Olha quanto ex Uhum, tem na igreja. Ex que fazia uma coisa, era uhum, ex isso, ex uhum, aquilo. Que, de fato, a igreja ela tem um papel uhum. importante, né? E o pastor, mais ainda, de guiar suas ovelhas Mas eu não posso para o só ser ex, caminho. eu tenho que me tornar mais do que um ex, né? Exatamente, para o caminho da eternidade. Só que, minha esposa sempre comenta isso, e fala com muita precisão, que assim, gente, a igreja, sim, ela tem esse papel, né, esse papel de importância de transformar vidas. Por Mentalidades, quê? né? Porque se ela era um, como é que você fala mesmo? Ela era um problema para a sociedade, né? E agora ela está na igreja. Ela vai virar um problema para a igreja? Uhum, Ou seja, a igreja ela tem que gerar transformação, não só uhum, espiritual. É porque às vezes a pessoa ela não tem acesso a outros lugares. uhum. Sim. Às vezes ela só vai ter, ela sai de um contexto, vai para o contexto, né, de comunidade ali, de igreja, Mas como ela se mas, ressignifica se ela não tem mas relações e ela que a e estruturem, ali né? é o único lugar que ela Porque vai. não se tem mais discipulados, né? Você não cria Uhum. seguidores, no sentido de que a gente hoje paga mentorias, né? A gente hoje Uhum. passa, né? Sim. Se eu não tenho uma tecnologia de informação, eu tenho um mentor para isso, Uhum. né? Mas quem mentoria a vida, né? Mas você Exatamente. entende a importância de a gente estar dando voz aqui Uhum, para as pessoas escutarem, com né? certeza. Porque, de uma certa forma, elas acessam algo e uma informação, um aprendizado que vai gerar valor na vida dela. E outra coisa, ela sai do lugar de que ela não é doente, ela não é uma pessoa problemática, ela faz parte de um contexto sociocultural que muitas outras pessoas vivem, mas que as pessoas fazem uma transparência virtual mentirosa, Uhum. por isso que os fake news têm tanta viralização, né? Porque as pessoas não têm tempo de ler a informação na sua íntegra. Então, Uhum. aquilo que não tem base, mas que chama a atenção por um absurdo, é o que me capta, né? Uhum. Então, as pessoas começam a divulgar isso tudo. Então, assim, esse excesso de transparência e, ao mesmo tempo, é, é uma transparência meio que não real, porque o eu mesmo, ser, Uhum. valor, pensamento, sentimento, não tem espaço. Uhum. Eu não divulgo com você, eu não divido com você, eu não confio a você nada que me cabe, porque você pode me destruir enquanto imagem. Então, Exatamente. hoje, a gente não tem aquela ideia de que na confissão somos curados, né? Uhum. Na confissão eu fico vulnerável, né? Na confissão eu me torno uma presa fácil Fácil para do você outro, usar aquela porque Uhum. informação porque em a algum outro pessoa fala assim, momento. não, eu corro o risco de as pessoas usarem o que eu falo Contra contra mim mim, mesmo. contra É. mim mesmo. Uhum. Então a gente foi
se encapsulando, Uhum. né? E hoje, até as crianças, eu vejo isso no consultório, elas têm um pacto de silêncio, Uhum. porque elas não podem ser o dedo duro, eles não podem ser aquele que denuncia. Então, às vezes, estão passando por violências, por bullying, e ela sofre calada, porque ela não quer ficar no lugar de quem vai ficar na denúncia e ter o efeito da massa contra ela, entende? Porque se você denuncia ele, eu fico vulnerável a você me denunciar. Então, todo mundo apoia o outro, não você que denunciou. Porque eu fico sujeita a você me denunciar depois. Aí vira um ciclo de violência, né? Sim. De calar. Então, assim, e quando eu falo para o adolescente, para o jovem, para a criança, você já falou com o seu professor? Você já falou com o seu pai? Não adianta. É uma fala vazia, uma fala que não vai fazer mudança. Então, falar para quê se nada vai mudar? Então, a gente tem muito disso. Falar para quê? Né? Se nada vai mudar. E eu acho que isso também é muito massificado nessa mídia, né? Nossa, né? Então, geral, de que não adianta, né? Não adianta, as leis não se cumprem, né? E tudo mais. Então, assim, a gente precisa vencer isso. Eu acho que é um grande desafio para nós, enquanto gestão de tempo, é o tempo da escuta, da autoescuta, do exercício da autocompaixão. Primeiro, se eu não tiver de mim mesmo, eu me constatar quem sou eu nisso tudo, né? Olhar nos olhos de quem está à nossa frente, né? Eu acho que tirar um dia, nem que seja um dia para eu ter com o meu filho, né? Sem celular, sem televisão, sem nada, né? E é muito difícil, porque a gente não se conhece, né? Se você perguntar para o seu filho assim, para os pais, quem é o melhor amigo do seu filho? Qual a cor que ele gosta? Qual a comida que ele gosta? Quantos pais não sabem nada disso? Não sabem. Mas eles... Triste realidade, É né? triste realidade, porque a gente se desconhece, né? Somos estranhos, morando no mesmo espaço, né? E isso quando a família não conversa através do celular dentro da casa, né? Meu Deus. Né? Então, assim, a gente tem um grande desafio. Eu acho que esse tempo que a gente parou aqui, o tempo se chama hoje, né? Hoje é o dia aceitável, né? Hoje é agora, né? Então, assim, a gente... Atenção plena, né? atenção Mindful. plena, exatamente. Isso é meditar, né? Quanto que os grandes filósofos, né? As grandes religiões do mundo tinham nos seus líderes o espaço do isolamento, que eles, da solitude, que eles ficavam consigo mesmo, para que a espiritualidade fosse desenvolvida, né? Então, a gente vê isso em Jesus, a gente vê isso no islamismo, a gente vê isso em várias religiões, a importância de você estar com você e você estar conectado, né? A gente vê isso nos relatos, nos evangelhos, assim, o Exatamente. comportamento de Jesus. Várias vezes ele se Se retirava. retirava, né? Para poder, né? E quantas vezes ele se rasgava, né? Emocionalmente, né? Sim. Então, assim, essa transparência excessiva é muito daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço, mas muito pouco daquilo que eu sou, né? E eu acho que a gente precisa... E a gente tem uma solidão a 2, né? A 3, a 4, né? E quando as pessoas também se mostram ali, nessa transparência, muitas vezes ela está mostrando aquilo que, na verdade, ela nem é. Nem é aquilo que ela... É assim, uma menina chegou para mim e falou bem assim, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Porque o tempo todo eu tenho que pensar no que as pessoas vão pensar de mim. A minha mãe sempre fala nisso. Ela sempre, quando eu estou na igreja, fala, olha, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Olha, hein, se você continuar assim, eu vou falar com o pastor. É o medo de ser julgado. É o medo de ser julgado, né? Então, é isso, né? É esse processo que a gente precisa tirar, essa culpabilização, né? Esse olho, né, que está o tempo todo nos observando para nos julgar. E para que eu possa ser valorizado, eu tenho que fazer com que você deixe de existir. Né?
Então, eu preciso. O menino, eu estou, às vezes, fazendo avaliação cognitiva, a criança fala assim: alguém já fez isso? Quando ele não sabe. Aham. Alguém da minha idade já fez isso? Alguém já acertou esse teste todo? Porque ele tem que competir, entendeu? Aham. Uhum. E ele está competindo com ele mesmo. Uhum. Porque se alguém fez, eu tenho que fazer. Aham. Você está entendendo? Entendi. É. Aí o irmão foi, fez uma avaliação, deu um coeficiente alto, né? Ele disse: já saiu o meu resultado? Eu quero saber se eu sou melhor do que o meu irmão. Uhum. Então, quantos casais. Eu tive um relacionamento que a pessoa com a qual eu me relacionava disse que mulher não podia ficar à frente dele nem 2 passos, porque ele não aceitaria um relacionamento em que a mulher, em algum momento, pudesse Uhum. ser mais Sobressair do que né? ele, né? Ah, E às vezes os próprios casais estão ali competindo, né, entre si. os seus espaços. Interessante, voltando só um pouquinho atrás, falando sobre a gestão de tempo, né? Essa gestão que a doutora está comentando aqui nesse podcast é bem diferente da gestão de tempo empregada, né, pela pressão da sociedade, né? Exatamente. Ou seja, vem aqui aprender a gerir seu tempo para ser mais produtivo, Produtivo. Não é para conquistar. não é organização Não da é para se rotina cuidar, Não. para poder para você produzir mais. entender Não é quem é isso, né? você, quem é você na essência, para olhar Para para eu dentro de diminuir ti. aquilo que me demanda e que não é de fato Isso. importante, Uhum. mas para eu dar conta daquilo que é para minha subsistência, mas eu vou viver a minha essência, Uhum. né? Se conectar comigo mesmo, com quem é Aham. casado com o seu Com a companheiro, sua família, né? Quem tem filho com seus filhos. É focar Isso no que é importante e deixar de lado um pouco o que é Nossa, urgente, sensacional, né? É. Doutora Ana, de que maneira a gente pode ter alcançar essa gestão do tempo? De que forma assim, a gente pode alcançar? De que forma prática, assim? Fala de uma Aham. forma, Por de uma exemplo, maneira eu faço prática. às vezes algumas sessões em conjunto com as famílias, né? Uhum, E a primeira coisa que eu faço é o seguinte, né? É ajudar as pessoas a se ouvirem, uhum, porque elas não conseguem se ouvir. Porque o pai começa a falar, o filho já nem está ouvindo, já interrompe, já, né? Então, e depois eu faço uma seguinte fala, né? O que mais te incomoda na sua mãe? O que mais te incomoda no seu pai? O que mais te incomoda no contexto da sua família? E o pai é a mesma coisa, né? E às vezes a gente fala, então, como nós, enquanto sociedade, né, como vocês, enquanto podem gerenciar isso, né? Qual a sua responsabilidade para que essas coisas mudem? Então, muitas vezes, a gestão do tempo, para que você tenha mais tempo, responsabilidades precisam ser divididas e não sobrecarregadas em alguém, numa única pessoa. Então, exemplo simples, né? A mãe não tem tempo, ela gostaria de sentar, ela gostaria de brincar com o filho e tudo mais, mas ela chega, ela tem que esquentar a janta, ela tem que arrumar a mochila, ela tem que botar ele para dormir. Mas, se essas atividades fossem igualmente divididas entre os pais e os irmãos tivessem as suas corresponsabilidades uns com os outros, será que a gente não teria um tempo de qualidade um pouco maior? Quando isso não sobrecarrega sobre um, né? Às vezes a gente, então esse é um ponto, né? Outra coisa é sentar enquanto família e colocar o problema para ser resolvido em conjunto. Então, não é eu pegar aquela coisa que fala assim, eu trouxe o meu filho aqui meu filho aqui no consultório para que você faça um planner para ele. Então você vai, aí a escola às vezes é danado fazer isso, né? Ele vai estudar a tal hora, eu não posso fazer um plano que não passe pelo outro. Porque cada um tem a sua funcionalidade. Por exemplo, eu não funciono de manhã, né? Não adianta me colocar para estudar 2 horas da tarde, porque eu preciso dormir 40 minutos depois do almoço. Então, essa gestão, ela tem que ser participativa. Os valores têm que ser colocados de
cada membro da família. Uhum. E aquilo que é importante para ele precisa ser gerenciado para que eu também faça que esse lugar possa ser acolhido por ele. Mas ela Uhum. também, ela tenta. Então, nós temos esse espaço aqui. Como a gente Uhum. vai poder se acolher e se gerenciar para que nós possamos nos sentir mais acolhidos, vistos e respeitados. Então, eu faço Uhum. isso. E às vezes com crianças de 4, 5 anos, e elas participam, tá? Que legal. Tem pai que aí eu vou mandar e sabe que eu faço isso. Teve uma vez que eu botei um troféu, né? Uhum. Porque era no período da pandemia, pós-pandemia, e o menino não deixava os pais fazerem home office, porque ele ficava demandando o tempo todo, tempo todo. Uhum. Ana, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E ele só fica na videoaula lá se eu ficar do lado. Aí compramos um troféu, né? Uhum. E aí fomos falar. Bom, o que você está deixando de fazer que você precisa fazer? Aí o pai, ele tem um problema no joelho, precisa fazer uma fisioterapia, mas ele não faz. Ana, ele nunca sai mais com os amigos. E você tem que deixar a mamãe trabalhar. Então, com quem ficará o troféu? Toda sexta-feira eles iam à consulta para saber se cada um estava gerenciando o tempo de forma que as prioridades e importâncias estavam sendo satisfeitas. Então, não é só a criança. Uhum. Nós todos estamos deixando de fazer o que é importante em relação àquilo que é urgente. Tá? Uhum. Isso é urgente, isso é importante. Isso é importante, mas não é urgente. Não, ele é importante e urgente. Então, como que a gente vai colocar isso como uma prioridade familiar? Então, enquanto isso não for um esforço participativo, vai ser muito difícil que essas coisas, de fato, se efetivem. E na empresa, da mesma forma, né? Sim, muito bom. Gente, sensacional, sensacional. Eu queria te perguntar uma coisa sobre... Agora, juntando a fé de nós cristãos, né? A doutora, assim, quais desafios que você acha que hoje nós enfrentamos, né? Mesmo tendo fé, você acha que a fé, ela consegue substituir toda essa gestão? Porque a gente sempre está tocando nesse assunto, né? Que muitas pessoas falam, se eu tenho fé, eu consigo me resolver. Eu tenho tudo, né? Mas a gente não tem visto isso. O que a doutora pensa sobre isso? Então, essa ideia de que se eu necessito de uma rede de apoio é porque eu não estou desenvolvendo a fé. Se eu preciso de uma medicação é porque eu não tenho fé suficiente. Isso. Né? Se eu tenho conflitos conjugais, familiares, é porque eu não estou vivendo a integridade do Evangelho. Né? Eu acho que isso é a parte mais adoecedora. Eu vejo muitas vezes essa visão, né, ideológica, muito mais religiosa do que cristã, né? De muito mais de uma religiosidade, uma tradição religiosa do que de uma espiritualidade real desenvolvida, né? Essa dicotomia entre o exercício da fé e a vida diária, né? Então eu performo crente, eu vou lá, levanto a mão, dou glória a Deus, eu danço e tal, mas isso com a melhor roupa, com o melhor trejeito, eu tenho na sua melhor versão. Da sua melhor versão. Mas às vezes as pessoas das nossas relações falam assim: se você vivesse o que você fala, a nossa vida não seria essa, né? Então, às vezes os nossos filhos deixam de conviver no contexto eclesiástico, porque vê que o que a gente está dizendo lá não faz parte da nossa vida. Não há uma congruência, não há uma entre congruência. A fala e então, assim, e o eu acho que isso só vai ter efeito quando a gente puder falar como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, eu acho que esse é o exercício, né? O exercício de que aquilo que eu ouço, aquilo que me é revelado, eu preciso ter um tempo de solitude, um tempo de autorreflexão, para que isso possa me impactar e me transformar. E não ficar de revelação em revelação, de palavra em palavra, e de louvor em louvor, a ponto de eu não conseguir nem refletir sobre o que eu estou falando, né?
E eu acho que isso aqui, É. sabe? Fala a verdade, o quanto a gente ter parado depois de um dia de trabalho, a gente está tão envolvido aqui que eu acho que isso não vai virar um podcast, vai virar uma vigília. Então, assim, a gente ficaria horas falando sobre essas questões, por quê? Porque a gente começa a ver que nós temos, que as mesmas aflições se cumprem. Então, isso nos humaniza. Então, o que nos torna humano? As interações. Exatamente. Essa provocação mesmo que eu quis causar aqui para falar exatamente disso. Hoje, né, a gente percebe não só uma pressão de alta performance no mundo externo, Não. mas como um crente, né, por você ter fé, você tem que ter uma alta performance também. Em contrapartida, o que acontece foi o que a senhora falou. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida de aparência, né? Muitas pessoas estão doentes emocionalmente. Eu já me encontrei nesse campo. Ou eu vivo do testemunho do outro ou do meu testemunho do passado. Sim. Eu vivo de uma experiência que eu tive lá atrás, mas que ficou lá. E hoje elas não querem ser vulneráveis de falar que precisa de uma ajuda emocional, uma ajuda mental. Né? Ou física, né? Ou física. Porque a gente chama da violência neural, né? É isso que o Hans fala, da violência neural. Então, por que hoje a gente tem, né, ansiedade, hiperatividade, né? A gente tem esse adoecimento psíquico, né? O burnout, o cansaço, né? A gente tem um índice de suicídio, né? Grande, né? Muito em função de tentar atender uma ideação de humano que não é real, né? Então as pessoas pegam a fé de Abraão, não sei o que, né? Criam um estereótipo de um ser perfeito, né? Eu pego isso daqui de Moisés, isso daqui de Abraão, traço uma ideação de como tem a vida, e aí eu ponho isso como assim você deve ser, assim você deve performar. Sendo que a Bíblia, o tempo todo, ela põe a condição humana muito clara, né? E muitos processos. E muitos processos, né? Então, assim, é sair dessa religiosidade, dessa roupagem, né? E viver aquilo que Atos 2 fala lá, né? É viver... qual é a verdadeira religião, né? A Bíblia mesmo fala. Qual é a verdadeira religião? A religião é atender a casa da viúva. O que é? Cuidar das viúvas, órfãos. O que isso quer dizer? Que a verdadeira religião é quando eu me atravesso no outro e o outro se atravessa a mim. Né? Quando você disser assim, Senhor, empatia, Senhor. Né? Não, Senhor, Senhor. Nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? E aí ele vai olhar e falar, olha, estive nu e não me vestiste, né? Estive na prisão e não me visitar. Mas não é isso que a gente está vivendo? Hoje a doutora acredita que o cristão em si, ele tem dificuldade dessa aceitação, né, no requisito que eu digo poderia falar doença mental, né, ou emocional, ou não é correto falar dessa forma? Ele às vezes entende isso como falta de fé, como um tal da brecha, né? Da brecha. Então o outro vem para você e diz, olha, se você está vivendo isso, você está em brecha, qual é o seu pecado? Então, às vezes, a comunidade que deveria te acolher, que a Bíblia diz que Deus não pisa a cana quebrada, né? Nem apaga o pavio com fumento. Mas as relações humanas fazem isso o tempo todo. Fazem isso. Né? Então, você tem que desconstruir todo um processo. Porque é uma violação cultural, uma violação do outro, uma imposição da minha regra sobre a sua vida. É exatamente isso, né? Eu não posso... A gente tem uma fantasia de que o outro tem que saber o que eu quero. Que é óbvio nas relações que a minha necessidade é perceptível ao outro. Uhum. E não é. E não é, exatamente.
Se não é falada, Se não é falado, se não é exatamente. contratado, se não é Uhum. posto, não pode ser exigido. Uhum. Outro dia eu tive uma experiência dessa com a minha filha, Sofia, de 10 anos. Ela, eu percebo que quando ela tá assim muito carente, né, da minha atenção, assim, e aí ela fica muito chorosa por qualquer coisa, Uhum. tal. Aí ela estava muito agitada, um comportamento assim. Aí eu cheguei para ela e falei assim: Sofia, o que que você quer? O que que você está sentindo? Fala para mim. Aí ela pegou e falou: Mãe, olha, eu tô sentindo isso, que eu tô sentindo sua falta, porque eu tô sentindo, Uhum. né? Aí ela pegou e falou assim: Pois é. Só que se você não chegar para a mamãe e falar, mamãe, olha, o dia hoje foi corrida, a semana foi corrida, eu tô sentindo muito sua falta, tô sentindo falta do papai e tal. Se você não chegar e não falar, a mamãe nessa correria no dia a Não vai dia, perceber. eu posso não perceber. E aí você acha que eu percebi e percebi e não te dei aquilo que E você te queria neguei, né? exatamente. Então, se você falar, então, assim, não precisa ficar com vergonha ou com medo de eu pensar alguma coisa. Você tem toda a liberdade. Olha, eu estou te dando toda a liberdade de você chegar e falar. Se você tiver com vergonha de falar, né, verbalizar assim, você faz um jeito, faz um bilhetinho, não importa, mas você fala, mãe, eu quero sua atenção, eu quero seu Uhum. carinho e tal. Aí, beleza, não, então tá bom, eu vou fazer assim e tal. Aí nesse dia a gente ficou junto e tal. Aí quando foi essa semana. Foi um dia desses corrida, essa coisa toda, a gente chegou tarde, acho que daqui e tal. E aí eu já tá tarde, vai deitar, vai dormir, amanhã tem que, né, levantar Uhum. cedo e tal. Aí ela foi lá da cama dela, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu tô sentindo muito sua falta, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei, ô meu amor, falei, vem aqui. Aí ela, né, aí Uhum. ela foi lá pra minha cama, eu falei, vem cá, fica aqui com a mamãe um pouquinho, tá? Aí a gente ficou ali, né, conversando, tal, abraçadinha, juntinho. Então assim, deu nem 10 minutos que, né, que a gente ficou ali assim, ela, ai mãe, tá bom, agora eu vou pra minha cama, tal, eu vou Houve dormir. um acolhimento, né? Eu sempre Exatamente. falava pro meu filho assim, ó, não espere que as pessoas saibam como você funciona. Você Uhum. precisa ensiná-las. É, Então, a minha é isso. mensagem hoje, né, para a gente encerrar Uhum. essa gestão de tempo, gestão de energia, gestão de vida, gestão de prioridades, gestão de urgência, gestão de saúde, de espiritualidade. Primeira coisa é você saber quais são as suas reais necessidades, Uhum. Uhum. quais são as suas expectativas. E se essas expectativas, de fato, elas estão equilibradas, porque Uhum. muitas vezes a gente não está Uhum. equilibrado nas nossas expectativas. Uhum. E outra coisa é não esperar que as pessoas saibam, Uhum. mas que você precisa mostrar quem é você Uhum. e ensinar as pessoas como se relacionar com você. Uhum. Uhum. E ouvir as pessoas como elas têm como expectativas de relação, né? Uhum. Porque se a gente não se constatar nessas relações, a gente às vezes está no afã de que eu estou fazendo uma coisa. Eu vou dar um exemplo só para encerrar, né? Teve um Uhum. casal Uhum. que ela comprava uma lasanha, aquela lasanha pronta, Uhum. e todo aniversário de casamento ela botava aquela lasanha porque ela entendia que um dia, logo que ela casou, ele falou: ai, eu adoro lasanha, mas ele detestava. Mas para valorizar que ela fez, então ela falou assim, como ele gosta, toda vez ele fazia aquela lasanha. E ele Uhum. odiava aquela lasanha. E Uhum. comia aquela lasanha 20 anos, né, no Nossa. aniversário de casamento. Em contrapartida, ela também, ele fazia algo para ela que ele achava que ela gostava e ela submetia aquilo até um tanto. Até que um dia ele falou, já não aguento mais comer essa lasanha, eu odeio essa lasanha. Uhum. E aí fala, por que você não me falou, né? Há 20 anos eu compro essa lasanha. E nem ela gostava da lasanha, né? Ah. Então, às vezes, a gente está fazendo coisas inferindo que isso
o outro gosta e o outro detesta. Uhum. Isso está na intimidade do casal, no Sim. toque, na carícia. Uhum. Isso está, por exemplo, filho, as linguagens do amor, né? Uhum. Às vezes você está lá dando presente para o seu filho, mas a forma dela entender afeto é a presença. É. E ela olha aquele presente, você foi lá, gastou dinheiro, ela fala, ah, tá, obrigada. Aí você fala, nossa, essa menina não valoriza nada que a gente faz. Ela fala, eu não te pedi, Uhum. né? Mas ela está ressentida, porque na cabeça dela, ela fala, por que você está me dando essas coisas quando o que eu quero mesmo você não me dá? Uhum. Que é a sua atenção, tal. Mas quando é que ela te disse isso? Né? Então, como é que ela vai saber? Uhum. Então, fica esse recado. Não espere que as pessoas saibam como você Legal. funciona. Ensine-as, né? E em relação à gestão, se você quer uma vida saudável, familiar e eclesiástica, pense que é só nas relações que essas questões vão ser possíveis, né? Não é no individualismo, né? É nesse processo de me emprestar o outro e ser emprestado, né? Uhum. É nesse processo que a gente vai se constituindo, se humanizando e a gente vai suprimindo as áreas que eu não dou conta. Uhum. Só que hoje, para eu ser escutado, eu tenho que pagar uma terapia. Para eu ser ouvido, eu pago uma mentoria. Por quê? Porque as relações inexistem. Uhum. Sensacional. Muito bom. Vamos bater palma. Muito bom. Gente, ó, falar com essa audiência linda aqui. Vocês estão vendo que vocês não precisam, não menosprezando, tá? O People podcast da Ana Beatriz, né? Que tem tanto conteúdo relevante falando sobre saúde mental. A gente aqui no ID tem essa preciosidade aqui, tá escutando uma doutora expert, né? Em saúde mental. Falou Exatamente. tantas coisas profundas. Você não precisa Que ir conteúdo no maravilhoso. YouTube famosão. O ID, né? Já tem a mensagem que você precisa, né, Luana? É isso mesmo. Ana, parabéns, Obrigada. sensacional. Tá muito bom. Muito né? bom. Absorvi muito, né? Muitas coisas me fez pensar aqui. Eu fui anotando alguns códigos E eu aqui. desafio quem está ouvindo, se o que eu falei de alguma forma te contribui, coloca para mim, né? Para que me encoraje também a estar falando mais isso, né? Porque às vezes a gente não sabe os impactos que a nossa própria fala tem, Exatamente. né? Agora, uma coisa é certa, nada do que eu disse aqui não é tentado viver por mim mesma, né? Então, eu tenho dificuldade de estabelecer prioridade de gestão de tempo, mas eu me empresto a estar aqui pensando sobre isso, né? Então, eu acho que isso que é importante. Legal. Sim. E hoje é a primeira vez que eu escuto alguém falar de gestão de tempo dessa forma. Hoje eu saio com uma visão, né, Exatamente. diferenciada, né? Olhando para um outro, né, lado que é de nós mesmos, né? Da autorrecuperação, né? Isso, dessa alta conexão, né? Desse Exatamente. autocuidado com nós mesmos, né? Lu? Exatamente. Gente, né? Ó, tá muito bom, é até difícil parar um podcast desse, né? Meu Deus do céu. Já estamos aqui 1 hora e pouca, mas né? É muito bom, mas assim, a gente tem uma notícia para te dar, Ana, tá? É assim, não sei se você vai aceitar, tá? Mas é assim, que é a primeira de muitas. Eu amo, né? Estou aqui. Muito pronta. obrigado, meu, de coração. Obrigado você, Gratidão nessa mesmo. audiência linda, sempre que está aí nos acompanhando. E não se esqueça, achou relevante? Comenta, curte, compartilha para aquela pessoa que precisa. Assim, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega esse conteúdo para outras pessoas. Então, coloca o seu dedão aí, ó, curta, ativa o sininho, né, isso se aí. inscreva no nosso canal, né, e até o próximo episódio, né? É isso aí, gente. Um abraço. Vamos despedir agora ali naquela câmera. Um abraço. Obrigado vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Tenha uma ótima semana. Aproveita, degusta esse conteúdo, porque esse conteúdo ele é para assistir de uma forma assim que você pegue, né, o seu caderninho, né, a sua caneta, anote ali, ouve e faz essa autoanálise, essa autorreflexão e coloque em prática também. Acima isso de aí. tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até a Tchau, próxima tchau. Até a semana. próxima.